Canal Beer Fox, terceira temporada no ar. Satisfação sempre imensa por estarmos juntos em mais uma edição do Bola ao Copo. E hoje mais um dia, o dia número 9 da Copa do Mundo. E vamos aos destaques dessa quinta-feira pela Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. Bem, começando o nosso destaque pelo grupo C, né? E o jogo das 9 da manhã, Dinamarca e Austrália ficam no empate, que foi ótimo para os nórdicos, mas ainda não eliminaram os Socceroos, né? A Austrália permanece com possibilidades de classificação. Bem, ao meio-dia tivemos França 1, Peru 0, os Bleus classificados e os sul-americanos eliminados da Copa. E às 3 horas da tarde tivemos um passeio croata, Croácia 3, Argentina 0. Bem, então vamos diretamente para os destaques desse dia de hoje na Copa do Mundo da Rússia, né? Batendo resultado por resultado, jogo por jogo. Como já dissemos, às 9 da manhã, Dinamarca e Austrália se enfrentaram em Samara. O jogo terminou em 1-1. O resultado poderia ter sido melhor para a Dinamarca, que vencia o jogo por 1-0. A Austrália conseguiu um empate mais uma vez, mais um gol de pênalti da Austrália na Copa do Mundo. Já haviam marcado dessa forma contra a França. E hoje, no empate contra a Dinamarca, novamente o Jedinek fez de pênalti o gol de empate para a Austrália. O resultado que acabou sendo bom para a Dinamarca, que foi a 4 pontos, mas não eliminou a Austrália da Copa. A Austrália prossegue com chances, muito embora a Dinamarca, que vai enfrentar a França na próxima rodada, na última rodada do grupo C, a Dinamarca joga por um empate para não depender de outros resultados e confirmar a sua classificação para as oitavas de final. Portanto, a Austrália vai enfrentar o Peru com a obrigação de vencer e vai torcer mais do que nunca para a França no jogo contra a Dinamarca. Falando em França, ao meio-dia, a França jogou contra o Peru em Ekaterimburgo e venceu por 1-0 numa atuação apagadíssima do Guerreiro. Muita gente querendo ver o Guerreiro jogando aí os 90 minutos. Ele começou o jogo, mas jogou muito mal, inclusive num lance em que ele perde a bola, a França conseguiu o seu gol único da partida, marcado pelo Mbappé. Com esse resultado, a França carimba o seu passaporte rumo às oitavas de final e o Peru já não tem mais chances de classificação nesse grupo C. A França, portanto, vai jogar contra a Dinamarca na última rodada para saber quem será primeiro e quem será segundo nesse grupo C, né? A França, na verdade, vai saber em que colocação vai ficar, porque já está classificado. E a Dinamarca, na verdade, briga ainda por classificação, porque a Austrália ainda tem possibilidades de classificação. Então, batendo para você os próximos jogos desse grupo C, nós vamos ter na terça-feira, dia 26, no estádio Olímpico Luzhniki, em Moscou, a Dinamarca enfrentando a França. E o jogo acontece às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Também na terça-feira, também às 11 horas, né? Lembrando que na última rodada os jogos do mesmo grupo acontecem no mesmo horário sempre. A Austrália enfrenta o Peru no Olímpico de Sochi, né? Então, as coisas não estão definidas no grupo C. A única coisa que está definida é a classificação da França para as oitavas de final. Bem, e agora vamos falar do jogo que aconteceu às 15 horas no horário de Brasília. Partida disputada no estádio de Nizhny. Argentina 0, Croácia 3. Primeiro tempo virou 0-0. Jogo disputado, jogo equilibrado. Mas na segunda etapa, realmente, a Croácia desequilibrou
Todos esperavam um desequilíbrio por parte do Messi, né, pelo lado da Argentina, mas o desequilíbrio veio do outro camisa 10. Modric jogou muita bola, o time da Croácia organizadinho, arrumadinho, fez o primeiro gol numa falha bizonha do goleiro Cavaleiro, né? A bola acabou sobrando para o Rebic, que abriu o placar. Abrindo o placar, a Argentina se desorganizou ainda mais e a Croácia ampliou com o golaço do Modric, né? Gol esse que veio coroar a atuação brilhante do croata. E já nos acréscimos, num gol de linha de passe, né? O Rakitic ampliou para a seleção da Croácia, decretando o final do jogo em 3-0. Esse grupo a segunda rodada será completada amanhã por esse grupo D. A Nigéria enfrenta a Islândia em Volgogrado. Se a Islândia vencer a Nigéria amanhã, e dependendo dessa vitória, a Argentina estará praticamente eliminada da Copa do Mundo ainda na sua primeira fase. Então a Argentina amanhã torce por uma vitória nigeriana para que na última rodada jogue tudo contra a Nigéria e tente conseguir a vaga para as oitavas de final. A Croácia, por outro lado, já está classificada, já está nas oitavas de final. E olha, é um time que acaba se credenciando como um candidato a seguir adiante na Copa do Mundo. É, como eu já falei, um time muito organizado, um time disciplinado taticamente e que tem alguns bons valores, né, capazes de, em jogadas individuais, em atuações brilhantes, né, são capazes de desequilibrar um jogo. Né? Modric, Rakitic, os atacantes, né, no caso lá, o Mandzukic, né? Então são jogadores que estão habituados a jogar grandes competições europeias, pertencem a grandes clubes da Europa, Real Madrid, Barcelona, Juventus, enfim. Portanto, a Croácia é um time que se credencia a chegar um pouco mais longe nessa Copa. Mesmo porque o cruzamento dos grupos na fase de oitavas de final é o grupo C contra o grupo D. E lá no grupo C, afora a França, eu realmente não vejo um adversário que represente maiores dores de cabeça para a seleção croata nas oitavas de final. Portanto, a Croácia praticamente garante inclusive a primeira colocação do grupo D. Vai depender amanhã do resultado da Islândia com a Nigéria, porque se a Islândia vencer a Nigéria e vencendo a Croácia na última rodada, a Islândia ficaria com a primeira colocação e a Croácia com a segunda colocação. Então, isto ainda não está definido, né? Como também não está definida a primeira colocação da França, visto que se a Dinamarca vencer a França, a Dinamarca chegaria a 7 pontos, ultrapassaria os Bleus na classificação do grupo C. Então, lembrando que amanhã Nigéria e Islândia complementam a segunda rodada desse grupo D, né? Vai ser um jogo, tem tudo para ser um jogo equilibrado. A Islândia conseguiu um empate, tem 1 ponto. A Nigéria perdeu na primeira rodada, vai ter que dar tudo nessa segunda partida para ainda ter alguma possibilidade de classificação, né? Já adiantando aí os nossos prognósticos para amanhã, a promessa é de um jogo equilibrado em Volgogrado ao meio-dia. Este jogo acontece ao meio-dia de amanhã em Volgogrado, fechando aí a segunda rodada do grupo D. Bem, e hoje nós viemos vestidos a caráter, né? Estamos aqui com a camisa amarelinha do Brasil. Amanhã vamos torcer muito pela seleção brasileira. É o jogo que abre o 9º dia da Copa do Mundo. Brasil e Costa Rica se enfrentam em São Petersburgo. Meio-dia, Nigéria, Islândia e Volgogrado. E fechando a rodada de amanhã, a Sérvia joga contra a Suíça pelo Grupo do Brasil. Esse jogo em Kaliningrado, às 15 horas, horário de Brasília. Bem, e vamos falar
Vamos deixar para falar do jogo do Brasil no final. Vamos falar agora, já falamos de Nigéria e Islândia, e vamos ter Sérvia e Suíça, um jogo que ganhou contornos de muita importância para nós, né? Visto que a Sérvia venceu na primeira rodada e o Brasil apenas empatou. Né? Se a Sérvia vencer a Suíça amanhã, jogaria com o Brasil na última rodada por um empate, né? E aí, dependendo do que acontecer lá com o Brasil e Costa Rica, é um jogo que a gente realmente tem que ficar de olho, porque a Sérvia é o nosso último adversário nessa fase, nessa fase de classificação. Acho também um jogo equilibrado, né? Esse eu acho já um equilibrado para mais, né? Nigéria e Islândia eu já acho um jogo equilibrado para menos, né? Mas Sérvia e Suíça deverão, né? Pelo menos tem tudo aí para fazer um jogo interessante. A Suíça conseguiu esse para a Suíça bom resultado de empate com o Brasil, e é um time que se credencia também a obter uma dessas vagas do grupo E para as oitavas de final. E finalmente o Brasil, que abre o dia de Copa do Mundo amanhã contra a Costa Rica. Danilo está fora da partida, machucado. Fagner será o lateral pela direita no Brasil. Então a gente deseja sorte aí para o Fagner, que ele faça uma boa partida, né? Não só para ele, como para toda a onzena brasileira. O que a gente espera é que o Brasil melhore, evolua em relação à estreia. O Brasil foi realmente muito mal no jogo contra a Suíça. E, assim como a gente espera a evolução de toda a seleção brasileira, a gente espera que o Neymar faça uma boa partida. Ele é muito importante, uma espécie de termômetro, a gente vem falando isso todos os dias. O Messi hoje apagadíssimo no jogo da Argentina e deu no que deu. Então a gente espera que amanhã o Neymar esteja disposto, bem disposto, que possa fazer uma grande partida, não só ele, como toda a seleção brasileira. Com o resultado do Brasil na primeira rodada, acabou aquela história de último jogo ser amistoso, né? Fazer experiência, de repente poupar alguém. Dessa vez não vai dar, né? Vamos ter que ir com força máxima até o final. E aí vamos ver o que acontece nesse Brasil e Costa Rica de amanhã. E amanhã a gente vai voltar para falar muito sobre o que aconteceu nesse jogo e também o que vem adiante aí na Copa do Mundo. A gente vai encerrando esse programa por aqui, desejando a todos tudo de bom. Fiquem com Deus, estejam sempre ligados no canal cervejeiro mais artesanal da web, canal Beer Fox, 2 anos no ar, a cada gole uma nova descoberta. Um grande abraço a todos, boa sorte para o Brasil